Começando com o polêmico Lança Mais Um Lança, Os Novos Mutantes, que ficou aí 2 anos engavetado, né? Era pra ter saído em 2018, só saiu em 2020. Todo mundo disse que ele foi ruim e eu acho que é por isso que ele entrou, assim, porque foi uma surpresa muito boa quando eu assisti. Eu achei ele muito legal, achei que ele teve algo sólido a falar, né? No meio de tantos filmes de herói, eu acho que ele teve uma coisa interessante a se dizer. Que é um filme que, beleza, a gente vê que tem muitas limitações de dinheiro e de efeitos, mas a gente sabe que ele tem uma ideia ali e eu acho que ele apresentou bem essa ideia, que fala justamente sobre essas prisões físicas e mentais e que muitas vezes a gente mesmo se coloca. Então, prisões religiosas, prisões abusivas de outras pessoas, né, de traumas. Enfim, eu acho que ele teve algo interessante a se falar e eu fiquei muito surpreso em ter visto ele. Licença de Direção para as Mulheres da Arábia Saudita. É um documentário média-metragem que está disponível na HBO. Ele é da Arábia Saudita e ele fala justamente sobre esse direito que está voltando das mulheres poderem dirigir. Era um direito que alguns anos atrás tinha, ele foi suspenso e o documentário fala sobre a volta. E ele aborda 3 mulheres, né? Uma motorista de Uber, uma vendedora de carros e uma professora de autoescola. E como elas enxergam essa volta desse direito, e aí é muito legal porque cada mulher é de uma realidade diferente, do mesmo país, mas todas estão ligadas por esse fator, né, da ausência dos direitos. É muito interessante porque ele parte desse ponto de um direito como esse, de direção, e começa a dialogar com outros direitos que há tanto tempo estão ausentes, né, em pleno 2019, só que sem perder o foco. E a gente vê como essas mulheres que não se conhecem têm tanto em comum e por aí vai. Assim, é um documentário que realmente consegue dialogar muito bem com essa questão que... Então deixa, já foi. O Lugar Silencioso 2, ele também tá aqui pela questão do fator surpresa, né? Porque eu achei que... Eu não esperava que uma continuação fosse tão boa quanto o primeiro, e eu gostei muito do primeiro. E eu acho que nesse ele não fica na sombra, né? Então eu acho que ele trata muito bem esse suspense em cima de uma personagem com surdez, que esse ambiente que se cria, que não se pode fazer barulho, você colocar alguém que tem uma audição limitada, ou um bebê recém-nascido, ou seja, são coisas que você não tem controle. Eu acho que contribui muito assim pra narrativa, foi uma sacada muito boa. E é um filme muito tenso, frenético e assustador, assim. O Império do Sol é um filme que tem como protagonista uma criança que vive na China, no momento em que os japoneses nazistas invadem aquele país. E aí, no meio de toda aquela instabilidade por causa da guerra, ele é separado dos pais, ele acaba se perdendo dos pais, e é enviado para um campo de concentração. Então eu acho isso muito bonito porque ele fala justamente sobre essa criança tentando superar a solidão, a fome, as doenças e todos esses males que a guerra traz. E ao mesmo tempo que é um filme que fala sobre a perda de inocência de uma criança devido a isso, e também a tentativa dela de ficação no meio daquela coisa de campo de concentração japonês e de todas essas coisas que a guerra traz. Então, é um filme de rendição, mas é um filme também de perda de inocência, de sofrimento e a guerra vista pelos olhos de uma criança. Então, é muito bonito e muito tocante. Miracle, usou aqui no Brasil como se chama Chefão por Acaso, é um filme de Hong Kong que se passa em Hong Kong nos anos 30 e é uma homenagem ao Jack Chan, ao cinema mudo, né, um cinema que ele tanto gosta, que fala justamente sobre um personagem interpretado por ele mesmo que por indas e vindas acaba virando chefe de uma família criminosa. Diferente dos filmes que ele tinha feito até então, esse é um filme mais sensível, ele se volta mais para comédia romântica e menos para relação, mais espalhafatosa de Jack Chan. Então, você vai vendo essas tramas familiares se desenvolvendo, vai vendo essa questão do crime também se desenvolvendo, mas o filme também, nessa parte do romance, ele é muito sensível e tem cenas de musicais muito bons também. E apesar de ter poucas cenas de ação, as que tem são muito boas, são muito icônicas, são muito bem trabalhadas, mas eu acho que a proposta não é essa, é mais essa homenagem mesmo, sabe? E, inclusive foi o filme que ele dirigiu, escreveu e atuou e tudo mais. Em nenhum momento o filme perde o ritmo e... Enfim, foi um dos melhores filmes que eu vi em 2022. A Hora do Lobisomem é um daqueles filmes de terror dos anos 80 que é muito bom de se ver no fim de semana, no fim de noite, justamente por ele ser aquela história com ambientação longe da cidade, né, nessas áreas mais rurais, como por ter uma história mais leve. E a história vai falar justamente de uma cidade que está sendo atacada por um lobisomem faz um tempo. E aí um garoto de 10 anos, né, PCD, decide combater esse mal. E aí esse é o lance da história, porque esse garoto, apesar de todas as limitações, decide combater esse mal. E aí o filme vira uma trama de caça. Então é um filme bem frenético, assim, que te deixa bem apreensivo, tenso, e você torce pelo protagonista. Enfim, eu achei muito interessante ter visto esse filme. E ele é bem diferente do que é proposto normalmente. O próximo filme é um filme nacional, é um curta brasileiro chamado Tudo Que é Apertado Rasga, dirigido pelo Fábio Rodrigues. E foi um filme assim, que eu gostei muito de ter visto, muito, muito mesmo. Foi uma surpresa assim, porque ele é um filme todo feito com imagens de arquivo e ele fala, a partir de um corte muito, muito genial e preciso do Fábio, fala sobre a trajetória do ator e da atriz negra no cinema nacional, sabe? Então, no olhar clínico dele, no olhar particular dele, a gente vê essa trajetória de corpos e negros que não foram capturados.
Já o terceiro lugar foi com Knives Out, Entre Facas e Segredos, que ele já saiu há um tempinho, em 2019, só que eu só vi esse ano, e eu acho que a sacada dele foi misturar todas as boas referências que tem no gênero, todos os acertos que tem nesse gênero de investigação, desde jogos até Agatha Christie, e criar essa coisa com essa trama instigante, frenética. É inovador e revolucionário? Não. Mas é muito bom, é muito legal, é muito frenético, e foi muito legal ter assistido ele. O Mestre das Marionetes é um filme de Taiwan, que ele é uma espécie de documentário, só que ele é um pouco diferente, e foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano, porque ele é ano passado, no caso, porque ele é muito lindo, ele é muito sensível, e ele fala sobre um artista super renomado de Taiwan, que tá ali fazendo sua arte durante a ocupação japonesa, no país dele, né, em Taiwan, no caso, e aí ele tem que ser, ele é obrigado a fazer peça e toda a sua arte ali dos bonecos, né, das marionetes, pro governo nazista japonês. Só que só falar isso é muito pouco para falar desse artista tão incrível, né, que foi o Tian Lu. E o documentário sabe disso, então ele intercala de duas formas diferentes de contar a história dele. A primeira é colocando o próprio artista para falar com a câmera, falar os causos e a vida dele, a trajetória dele de frente para a câmera. E a segunda maneira de se contar essa história é ficcionalizando algum desses momentos que ele fala, ou alguns outros momentos importantes da vida dele, atores e tudo mais. É uma história que é engraçado, é triste, é leve, é sensível, é bonita, dá raiva em alguns momentos. É uma história completa de um ser humano completo. Foi de longe um dos melhores filmes que eu já assisti, até por misturar essa biografia com documentário, ficção e, enfim, compor uma coisa nova e delicada. Summer of Soul, ou Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada, fala sobre um festival de afromúsica que aconteceu no Harlem em 1969. E apesar de ter nomes muito famosos, nenhum canal, nenhum tipo de meio de comunicação quis registrar esse evento, então eles acharam que não ia ter quem quisesse assistir. Então o evento só aconteceu presencialmente, sem nenhum tipo de suporte de meio de comunicação. E o documentário é justamente para isso, né? Para resgatar esse momento que ficou meio que esquecido através de imagens de arquivo e entrevista com pessoas que estavam lá. A gente vê que o documentário mostra essa nostalgia e essa questão afetiva que quem estava lá tem com esse evento, mas também mostra o lado político da música que estava sendo desenvolvida pela comunidade negra dos Estados Unidos naquela época, os comentários políticos que o próprio público fazia, os próprios músicos faziam. Então foi um evento de música muito bonito, muito forte, muito político, muito musical mesmo, assim, de ter chamado várias pessoas e várias pessoas terem se voluntariado para ir cantar e tocar lá, sabe? E foi tipo, muito diverso, foi gente como o Stevie Wonder, que é um pianista mais voltado pro soul, né? Mas também foi grupos de igreja cantar lá, foi a Nina Simon, que estava num momento de ativismo muito grande naquela época. Enfim, foi um evento muito incrível de se assistir, de ser resgatado, e eu acho que ele fazer esse trabalho de resgate a esse grande evento foi uma coisa assim sensacional. O trabalho tá primoroso, delicado e, enfim, foi ótimo. Esse filme é um filme muito musical, né? Assim, mostra muita gente que a gente gosta hoje no início de carreira tocando naquele evento e valeu demais. Eu assisti com meu pai, com a minha namorada, uma lembrança afetiva boa também do dia que eu assisti ele, então é isso aí.